Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre esclerose múltipla. Dia 30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização da Doença e a Michele está aqui com a gente, que é ex-presidente da Associação Florianópolis de Esclerose Múltipla. Hoje ela é voluntária e vamos falar um pouco sobre a doença, alertar, falar, tirar um pouco também do estigma sobre essa condição. Michele, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite e é um dia muito importante, com certeza, para a gente poder estar falando. Obrigada pela abertura. A gente colocou, que eu falo, a Associação de Amigos de Esclerose Múltipla em São Paulo, o mês agosto e a cor laranja. A cor laranja por ser, uma cor jovem, vem aí para tirar justamente esse estigma de ser uma doença, esclerose de idosos ou velhos, ou alguma coisa mental, tipo uma esquizofrenia, É que muita gente confunde ainda, não sabe, confunde. Que hoje tem muita gente vivendo uma vida com esclerose múltipla, Exatamente. Ela tá na nossa sociedade. Tá, é uma doença ainda rara, Embora ela é uma das mais prevalentes entre as raras, mas por isso que a gente tem tantas pessoas ainda, Então, é uma doença autoimune, neurológica, crônica, sem cura, mas tem tratamento. Para poder estar fazendo. E a gente precisa estar justamente divulgando sobre isso. Para tirar isso, de que é uma doença de velhos, mas, de idosos. Ou também que é uma doença com sentença, Isso, alguma coisa assim. E por confundir muito com a lateral amiotrófica. Que nós temos até aquele escritor, famoso que tem. Então, são patologias bem diferentes. Então, a gente pode hoje conviver muito bem com um diagnóstico de esclerose múltipla, A nossa grande briga como associação é justamente esse diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico e esse tratamento, mais facilidades que a gente vai ter de ter menos sequelas, nesse paciente. A gente vai poder já estar segurando. A medicação, ela não cura, mas justamente ela segura essa as crises e evoluções. Os surtos que a gente chama, Toda vez que a gente entra em crise, a gente chama o surto da esclerose múltipla. Michele, me fala um pouco do papel da associação, Da Associação de Esclerose Múltipla aqui de Florianópolis. Como que é o papel dela? Ótimo. Aqui em Florianópolis, nós estamos desde 2004. Então, esse ano nós fizemos 20 anos de associação. Como toda associação, nós já tivemos os nossos altos e baixos, Mas agora a gente está, com uma documentação extremamente organizada. Nós estamos com uma sede, alugada, não é própria, mas enfim, temos a nossa sede, onde nós podemos fazer ali o acolhimento dos pacientes. Tudo isso veio sendo desenvolvido nesses 20 anos, E conquistas principalmente por direitos dos pacientes, É uma doença que não é visível, Exatamente. Nem olhando aqui para mim, como tem a Suelen também, que está agora como presidente, e se a gente botar uma fila de 50 pessoas, é uma diferente da outra. Então, cada uma é afetada em um local, cada uma é afetada, Porque a premissa, da patologia, enfim, os linfócitos atacam a baía de mielina nos neurônios, E vai depender da região desses neurônios. Então, para muitos são região de visão, para outros são de marcha, de locomoção, outros de controle de esfíncter de bexiga. Então, e esses são uns dos sintomas, comuns. Então, vai depender de que região que isso foi afetado, então vai ter. Então, para o médico, também é um quebra-cabeça. Com certeza, porque são sintomas, acredito, muito diversos, Muito diversos. Você pode falar um pouquinho sobre os sintomas? Tá. Os sintomas, quando a gente fala que ela está em surto da patologia, é quando a doença está ativa, esses linfócitos estão ali atacando essa bainha de mielina, e a gente tem que ter um diagnóstico quanto antes, porque aí a gente tem que tomar o corticoide, que a gente chama na pulsoterapia. E isso para os médicos
é muito complexo quando você não tem o diagnóstico. Porque doença autoimune é o corpo brigando com o seu próprio corpo. Então, às vezes, os surtos também, às vezes, tem de o próprio corpo resolver, né? Voltar ao normal ou deixar uma sequela leve. Então, a pessoa vai, depois ela melhora e não dá na continuidade de buscar o que tem por trás, né? Então, a gente tem pacientes, assim, que tiveram um problema de controle urinário e foi tratado como infecção urinária. Eu fui no médico, deu um remédio, melhorou, jamais mesmo sem exame? Exato. Então, porque é muito difícil. O exame que diagnostica, né, que é o exame ouro, né, para fechar o diagnóstico, é a ressonância magnética. Um exame de alto custo, né? Então, que nem sempre, às vezes, é a primeira opção. Ainda mais que vem, né, do SUS. Então, o médico, dentre as opções dele, vai imaginar uma infecção urinária, jamais vai imaginar uma doença rara ali, né, por trás. E isso faz os pacientes, às vezes, fecharem o diagnóstico aí com 5, 6 anos e vai rodopiando. Tem um tempo maior, né? Exato, ele fica ali ortopedista quando tem problema de marcha, e vai para oftalmo, problema de visão, e fica ali rodopiando até cair, né, numa ressonância, e ali aparecem as lesões, né? E aí acompanha com o neurologista, que é hoje nós temos 2 centros, né? Que é o Celso Ramos e o HU, para poder estar atendendo os pacientes de esclerose múltipla aqui na Grande Florianópolis. Aí hoje, a gente estava conversando da última vez que vocês estiveram aqui nos bastidores, que o teu caso foi bem rápido, né? Inclusive, você estava com problema de visão e logo já foi pedido também um outro exame. Exatamente. Eu tive problema de visão, eu perdi uma parte da visão e comecei a enxergar duplo. Esse é um sintoma também bem comum. E eu fui pro oftalmo e por que eu ter questionado que a minha mãe tem um problema no quiasma, eu falei assim, será que não pode ser? E acabou pedindo a ressonância, né, por causa disso. Mas muitos, assim, às vezes vão e a imagem fica ali meio borrocado, meio, é estresse, às vezes, é cansaço, né? Alguma coisa assim, e acaba passando despercebido. Então, o que eu falo assim, sempre que tenha algum sintoma, né, de formigamento, visão turva, visão dupla, parece que tomou um esgoró, né, mas não tomou, tontura, falta de controle de esfíncter, tanto intestinal como urinário, né, procurar e investigar mesmo o que tem por trás, né? Isso não é sempre normal. Importante também estar com os exames em dias, prestar atenção ao seu próprio corpo, dar importância, né? Se tem alguma coisa diferente, um formigamento, como falou, muitas vezes as pessoas também esperam passar, né? Vai passar sozinho, daqui a pouco passa, mas é importante também a gente dar esse alerta, né? Exatamente. Claro, não alarmar todo mundo, mas dar o alerta que é sempre bom estar atento e vigilante ao seu corpo. Sim, exatamente. Para tentar até descobrir, não é normal, ver o que está por trás disso, né? Eu acho que é o abrir as cortinas para ver o que está por trás, né? Desses sintomas, assim, que vêm e voltam, vêm e voltam, vêm e voltam, né? Michele, e a gente estava falando anteriormente que a esclerose múltipla não é uma sentença, né? Não. Acho que pode ter, acredito que como paciente de esclerose, quando recebe a doença, que é uma doença crônica, incurável, deve haver um sentimento de medo junto com ela. Mas é tratável, né? E controlável. Eu queria que você falasse quais são os tratamentos hoje. Como você disse, cada pessoa tem suas especificidades, né? Cada uma, por exemplo, a sua tem muitos que é mobilidade, a sua foi a visão. E a gente sabe que tem tratamentos medicamentosos. E como que são esses tratamentos hoje? Hoje a gente tem 6, 7 medicações disponíveis no SUS, né? Todas as medicações são de alto custo. Então, nenhuma medicação você vai comprar na farmácia, né? Todas você vai tirar. Ou judicializar, que ainda não está disponível no SUS, né? Tem algumas que ainda não são disponíveis. Tem algumas que ainda não estão disponíveis, que a gente até orienta essa parte, né, de judicialização. Quando não... As do SUS já não estão mais fazendo efeito ou que precisa de alguma outra medicação, né? Sempre seguir, claro, né, o que o neurologista vai falar, mas aí a gente vai ter vários casos. Por exemplo, tem pacientes que já chegam
a gente tem tipo um escalonamento, né, da medicação, mas que ela já chega num ponto que ela já tem que tomar uma medicação de médio para cima, vamos supor assim, um pouco mais forte. Um pouco mais forte, né, um pouco mais incisiva, né, na patologia do que as de primeira linha, né? Então, aí entra de novo a importância do diagnóstico, porque até no tratamento, né? Isso vai influenciar. Diferença. Com certeza, isso influencia muito, né, para o paciente, dele estar chegando com menos ou mais sequelas, com mais tempo de patologia, né, de doença ativa ou não, né? Isso é importante também a gente trazer aqui no podcast, alertar, ter um mês de conscientização sobre a doença para que as pessoas recebam o diagnóstico o mais rápido possível, que isso seja cogitado também, né? Exatamente, né? Isso é muito importante, porque eu falo assim também, que, Camila, que é um conjunto, né? É a medicação, é fazer uma atividade física, é a alimentação, né? Hoje a gente sabe, assim, que a medicação é uma parte, que tem toda a parte de qualidade de vida, né? Exato. Que faz parte, que é importante, até como falou do diagnóstico, e realmente... o chão se abre. Eu imagino, né? Porque... um susto, literalmente. A gente fala assim, até um luto, entre aspas, né? Da saúde perfeita, que ninguém tem saúde perfeita. Mas é aquele, né? Aquela negação passa por todas as fases do luto. Não, será que duvida, nega, vai em segunda opinião pro médico? Tudo isso eu passei. Será que não é... né, a barganha, tudo, passa por todas as fases. Fica com medo também de, talvez, de uma finitude, se aquilo seja uma consequência de uma finitude, né? Sim, então, acho que isso deve ser muito recorrente num diagnóstico como esse. É muito isso. A gente tem até, procura fazer ali na associação, né, o apoio psicológico. É importantíssimo, acredito. Porque é você lidar com uma doença... extremamente que vai bater na sua ansiedade, porque você não sabe nem quando, nem como, nem onde, né? Exato. Eu estava bem, por exemplo, agora há 4 anos, eu internei agora em junho, né? E jamais imaginava, né? Tava super bem. Então, você pisar em ovos, né? E você tem que estar mesmo com medicação, pode vir ainda as crises. As medicações não são uma segurança, uma certeza absoluta de que você não vai vir a ter crises. Exatamente, porque aí seria a cura, né? A cura a gente não tem. Então, a medicação, ou ela deixa essas crises serem mais leves, ou espaça mais tempo. Então, tem a gente que tinha uma vez por ano, começou a espaçar mais, ou veio mais leve, ou veio ficar mais brando, né? Isso. Mas a cura, infelizmente, a gente ainda não tem. E temos aí vários tipos também dentro das medicações. Tem injetáveis, tem comprimido, tem outras que a cada 6 meses toma no hospital, intravenoso, né? Ou a cada um mês também, depende, né? Exatamente, depende daí de cada medicação. Né? Michele, e é como você falou ali anteriormente, que eu acho que deve pegar muito também essa questão de doenças que vão se somando ao diagnóstico de esclerose múltipla, como uma ansiedade. Então, vira uma coisa muito psicossomática, de tudo vai juntando, né? Então, a cabeça também tem que estar muito boa. Como você falou, é um conjunto, eu acho, ali, para poder lidar com um diagnóstico desse. É uma boa alimentação, exercício físico. E o mais importante, eu acredito, é a mente, né? A mente tá boa, tá sã, tá em paz. Exato. Pra gente se cuidar. Todas, né? Não só a esclerose múltipla, claro, a doença autoimune, né? Que vamos dizer assim, tem muito a ver com o emocional, né? Então, temos várias pessoas assim que em surto, perdi meu pai, tô passando por uma mudança de trabalho, tô desempregado, sabe? Tava no meio de uma turbilhão emocional. Isso é muito comum também, né? O gatilho. O gatilho, com certeza. Isso já foi, né, comprovado, tem vários artigos, né, da esclerose múltipla, o quanto isso influencia, né? Então, apesar que hoje é difícil, né, a gente viver numa bolha sem se estressar, mas procurar o máximo possível, né, fazer alguma coisa para uma yoga, né, uma terapia, coisas que te relaxam, né, alimentação e atividade física. Eu vejo, assim, que para mim isso foi, assim, fundamental. O meu diagnóstico, eu não
Foi em que ano o teu diagnóstico? O meu foi em 2014. Já tem 10 anos. 10 anos já, exatamente. E eu não fazia atividade física, né? E depois do meu segundo surto, que foi ali em 2018... Demorou 4 anos para te ter um segundo surto. Demorou 4 anos. E aí depois eu comecei a correr, né? E isso para mim, assim, como foi importante. Como eu vi assim, a melhora na minha qualidade de vida, na evolução da minha patologia, né? E é bem isso, e não se entregar, né? Pode ser um pouco mais difícil, pode ser, mas a gente vai se adaptando, né? Eu fiz 5 quilômetros, fiz 10, fiz 21, já fiz uma meia maratona também. E isso faz a gente ver, assim, que não é, às vezes, esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina, né? Eu acho, assim, a esclerose múltipla é uma página. É uma página, não claro. É um livro inteiro. Exatamente. Né? Eu acho que isso é legal, né? E trabalhar a mente como o esporte, como você falou, a atividade física... ajuda em todos os sentidos, né? Em todos, exatamente. E é só uma parte, né? Assim como a gente tem várias páginas na nossa vida, né? Tem pessoas que têm filhos, tem a página do trabalho, tem a parte do social, a parte nossa mesmo, a parte das nossas questões, né? Com a nossa saúde. E é só mais uma, assim, né? Exatamente. E a gente vai tirando essas dificuldades e vai quebrando esses estigmas, né? Eu não vou dar conta, não posso, eu sou... Não importa, tem corridas que eu chego em último e não tem... Mas não é a questão também ali, né, Michele, de estar competindo com uma... É a questão de estar ali trazendo, exatamente. Às vezes, e claro que a gente se pergunta assim também, fala assim, nossa, que cansar, mas aí que a gente tem que bater de frente e ir, né? Eu acho que assim, cansa, né? Às vezes até cada um, não que eu faça assim que todo paciente tem que correr, não, cada um com a sua, sua percepção, o que você consegue, mas assim, nem que seja, né, uma yoga, um pilates. Escolher aquilo que faça o melhor. Bem, exato, né? que faça bem. Porque tá fazendo bem fisicamente, automaticamente, isso também já é comprovado, né, a dopamina, a mente da gente se sente bem durante a atividade física, e isso vai fechando todo um ciclo que é muito importante na esclerose múltipla. Né? Michele, agora vamos falar um pouquinho sobre a associação, né, a associação que a gente tem aqui em Florianópolis da esclerose múltipla. Se alguém que está nos ouvindo, ou tem algum parente, ou ela mesma, recebe esse diagnóstico e não sabe o que fazer, como ele pode procurar a associação, como que ele vai ser acolhido lá? Nós estamos toda quarta-feira, podem estar entrando ali no site, no Instagram. Você pode deixar o site, que depois a gente vai deixar aqui embaixo na tela. Tá, isso. Qual que é o site? www.aflorem.org.br. Perfeito. Né? Então, você pode estar entrando ali você tem, né, o endereço, nós estamos ali na Trindade, pertinho do HU, em frente o Imperatriz, ali bem pertinho da praça, pertinho do HU. É naquele prédio ali do Imperatriz? Isso, na frente. Na frente, tá. Na frente, né? Tem um Cacau Show ali embaixo, aquele prédio que tem ali na frente, no 6º andar. Então, nós fazemos toda a acolhida desse paciente, né? Então, nós vamos conversar, nós vamos dar esse suporte. E vários outros pacientes, quando não tem uma pessoa, a gente fica naquela curiosidade, meu Deus, como que vai estar? Exato. E é bom chegar lá e ver, olha, eu tenho 10, olha a Suelen, tem 19 anos de diagnóstico, olha, né? Então, assim, é fundamental, eu acho, assim. Eu vejo, assim, pelos pacientes, alguns saem, assim, literalmente aliviados, sabe? Eu acho que justamente por essa apreensão, né? Claro. De querer saber como que tá, como que vai ser, né? Ali a gente tem também uma cartilha de orientação. Ali a gente orienta, né? Muitos mudam de estado, não sabe como migrar para pegar a medicação aqui. Então, a gente faz o que tiver ali, a gente vai estar ajudando. E né? é legal também falar que é de forma gratuita, que é só procurar. De forma gratuita, exatamente. Então, agora a gente precisa até muito dessas partes de políticas públicas, né? Que é o que a gente está montando agora, né? Um projeto para o ano que vem, para poder dar esse suporte também. O bom teria que vir do governo, né? Do estado, né? Enfim.
Mas como não tem, a gente, como associação, vai fazendo ali o suporte. E não só em esclerose múltipla, qualquer patologia, né? Tinha claro. que ser assim, né? Ter esse tipo de atendimento. Mas a gente sabe que é impossível ter esse acolhimento dentro de um hospital, dentro de um médico poder, né? Fazer isso. Então, ali a gente orienta a questão jurídica, a questão médica, muitos também estão perdidos, questão de médico, ó, vim para cá, qual que é o médico que eu posso ir? Que eu posso estar fazendo. E a gente, temos 2 centros, temos no HU, temos no Celso Ramos. Mas aí essas pessoas com diagnóstico de esclerose múltipla, elas têm que ser acompanhadas por um médico semanalmente, mensalmente, anualmente, como que é? Aí vai depender também de cada caso. De cada caso. Geralmente, assim, eu tô indo de 6 em 6 meses, né? Mas tem pacientes que vão, tem pacientes que também vão a cada um ano, de ano em ano, não tá tendo crises, né? A ressonância tá dando ok, então tá indo beleza. Tem como, aí então, tem como aumentar as lesões na ressonância? Aumentar? Tem, né? Toda vez que tem um surto, a gente tem uma lesão, né? Na ressonância. Então, vai depender de quantos surtos, né? Então, tem pessoas que têm 6 surtos no ano, 7 surtos no ano, bastante. E aí vai do médico adequar também a medicação, né? Então, ele vai para às vezes não dá certo, né? Dá muitos efeitos colaterais. Então, é um quebra-cabeça também, né? Então, vai mudando, muda para outra, vai até ir se adequando ali E escutar muito o paciente também é importante, né? Como é que a gente... Hoje a gente tem tanta diversidade, né, de pacientes, tem medicações que ficam refrigeradas na geladeira. Tem pacientes que não tem nenhuma geladeira em casa, né? Então, não é viável esse tipo de medicação. Então, é olhar o que é viável. De forma humana também, né? A forma humana e o que é viável. É um paciente que não vai bem com injeções, né? Tem uma fobia, você não vai para uma medicação injetável, né? Vai para e adequando, né? Eu acho que é muito importante isso também, né? O paciente conversar e dar o seu feedback também, né? Perfeito. Para o paciente. Hoje você faz... Qual é o teu medicamento hoje? Eu tomei alentuzumab, né? Que foi o último que eu tomei. Então, ainda tô sobre o efeito dele. E ele é oral? Não, ele foi intravenoso, né? E agora eu vou fazer mais uma ressonância para saber se eu vou tomar a segunda dele ou se eu vou mudar, né? Daí você toma uma dose, você tomou 6 meses atrás. Eu tomei 3 anos atrás e fiquei... Ele, na verdade, a premissa dele foi que ele queimou os linfócitos, nasceu novos linfócitos, né? Então, assim, eu, entre aspas, linfócitos saudáveis, que até então não estavam atacando, até eu ter tido esse surto agora. Então, mais uma vez, aí a gente vai chegando... Isso é comum no paciente, assim, vai chegar várias vezes que fica, assim, uma interrogação, né? Muda ou continua, né, da medicação. Então, eu tô nesse limbo aí, se a gente refaz de novo, mais uma vez, ou se eu troco para uma nova medicação. Mas o medicamento que você tomou 3 anos atrás, ele faz efeito até hoje? Ele faz efeito até hoje. Ele queimou os linfócitos e nasceu novos linfócitos, né? Então, fiquei bem todo esse tempo. Mas também cuidando da alimentação, atividade física, né? Fazendo todo o suporte, né, por trás também. E para cada uma de uma forma, né? Tem gente que não se adapta bem com essa medicação, para outras pessoas já foram melhores, né? Então, é igual gestante de 9 meses, né? Que a gente fala assim, às vezes o que é bom para uma, que a gente fica, tu fala, o que você tá tomando? O que você tá fazendo? Né? Os pacientes dizem, claro, ficam sempre, mas meu médico não falou isso. Porque para cada um é uma coisa, né? De uma forma, né? Então, assim, é uma coisa específica para você. Então, eu falo sempre, confia no seu médico, conversa das suas dificuldades, né? Confia e segue o que ele tá falando. Porque eu acho que o trabalho da associação, ele é muito importante, como você falou ali, né? Para esse primeiro momento de baque do diagnóstico e olhar pessoas que já
estão vivendo uma vida, né? Não quero nem colocar entre aspas normal, porque está sendo na normalidade, inclusive. Está sendo um cidadão comum como qualquer outro, está vivendo sua vida. E saber que elas já estão ali há 10, 20 anos com o diagnóstico e estão conseguindo ter também qualidade de vida. Exato. Né? Então, esse acho que é um papel fundamental. E a gente vê, assim, contar um pouco da história de todo mundo. Tem histórias incríveis ali, né? Pessoas chegam assim na dúvida, vou casar, vou ter filho? Vai, pode ter filho normal. Então, esses anseios que eles chegam, assim, literalmente de futuro, né? Tranco a faculdade. Perdão. Eu acho que eu vou trancar a faculdade, porque eu fiz isso. Eu sou fonoaudióloga, estava fazendo enfermagem e eu tranquei quando eu fiz o meu diagnóstico. Porque eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que cuidar só da saúde, esquece faculdade, esquece tudo. Eu abandonei, eu nem tranquei, deixei correr. Na época eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E quando eles chegam lá com essa pergunta, posso ter filho? Posso? Agora não, vida vai acontecendo, vai conhecendo e vai se adaptando. Você não precisa achar que não vai ter filho, que vai precisar parar de tudo. Vou largar meu trabalho, vou largar minha faculdade, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É aquela ansiedade, né? Então, que soma ali, que eu acredito que deva vir uma ansiedade muito forte, o que é normal, né? Exatamente. O que é normal. A importância também do apoio, né, familiar. Então, a gente fez agora, quinta-feira passada, um seminário. Então, a gente levou a Merck, que é uma das produtoras de medicação, né, dos laboratórios Merck, levou uma mala de simulação. Então, a gente colocou um óculos que ficava com a visão dupla, peso nas pernas, formigamento, simulava. Então, para os pacientes entenderem, né? Porque é uma doença invisível. Então, muita gente fala assim, essa fadiga, é porque é preguiçosa. Não, mas não é desse jeito. E é difícil, né, para o paciente falar para a família. Então, tem pacientes que às vezes nem a família sabe. Ele só contou para a esposa, não, só minha esposa, não falei para os meus filhos, não falei para os meus pais, sabe? Então, não precisa, né? A gente respeita, né? Às vezes também o jeito da pessoa, mas lá a gente justamente conversa sobre isso, né? Que a gente tem que conversar e a gente vai... Eu não vejo a doença como uma cruz, sabe? Uma cruz, não é uma cruz que a gente tem que... A gente vai se adequando. Se adaptando, né? A vida acontecendo. A vida vai acontecendo igual. A gente vai se adaptando e as coisas vão acontecendo. Perfeito. Né? Michele, muito obrigada pela sua presença, por ter podido esclarecer um pouco sobre essa doença pra gente. A gente tirar o estigma também, porque a gente sabe que ainda tem muito tabu, muito estigma, como você falou, né? Tem pacientes mesmo que não contam nem pra família. E é importante a gente tocar nessa tecla, é importante não só no mês de conscientização, ou no Dia Nacional ou no Dia Mundial a gente falar sobre isso, mas falar sobre isso todos os dias, né? Alertar e que as pessoas fiquem atentas e vigilantes à sua saúde, que isso é importante. Nós que agradecemos ali da Florem. Estamos abertos, né? Para quem também tiver dúvidas ou quiser ir lá, né? Conversar ou tiver um diagnóstico e poder estar lá, estamos de portas abertas. Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. FloripaCast fica por aqui. Até mais.